Olá a todos, me chamo Samia Figueiredo, estou cursando o 8º semestre de farmácia na UFBA e fui convidada pela assistente social Lúcia Figueiredo e pelo Isas para falar um pouquinho com vocês sobre o uso irracional de medicamentos. Bem, é muito comum termos em casa medicamentos para amenizar os mais diversos tipos de dores. Só que o alívio dos sintomas após a automedicação não significa que aquele foi um tratamento adequado e muito menos que o problema foi resolvido, já que as dores, as febres são sinais do nosso corpo de que algo está errado. Então, o que é o uso irracional de medicamentos? É quando o paciente ele faz uma automedicação baseada na indicação de outras pessoas que não são capacitadas ou confiando em si mesmo só para aliviar seus sintomas, sem orientação de um médico ou um farmacêutico que poderia ajudá-lo e assim causando complicações maiores que nós vamos falar no decorrer desse vídeo. Existem alguns tipos de uso irracional de medicamentos. Um deles é a polimedicação, que é o uso abusivo de medicamentos. O outro é o uso inadequado de medicamentos antimicrobianos, frequentemente usados com doses incorretas ou para tratar infecções que não são bacterianas. O uso abusivo dos antibióticos, por exemplo, ele pode aumentar a resistência dos micro-organismos, comprometendo a eficácia do tratamento. Por isso que hoje em dia os antibióticos eles só são vendidos mediante retenção de receita. Existem várias causas para a automedicação, mas a principal dela talvez seja uma questão cultural em que tomar remédio por conta própria, sem a necessidade de ir até o médico, vai aliviar a dor de imediato. Mas existem sim outras questões que podem contribuir para essa prática, como a precariedade do sistema de saúde e a dificuldade para marcar consultas médicas. Essas duas estão intimamente ligadas. Outras questões são a variedade de produtos fabricados pelas indústrias farmacêuticas, a venda livre de medicamentos, principalmente o que nós chamamos de MIP, que são os medicamentos isentos de prescrição, que não quer dizer com isso que eles não necessitem de orientação especializada, o livre acesso a informações sobre doenças por meio de internet, muitas vezes informações erradas. É extremamente perigoso procurarmos diagnosticar a doença através dos sintomas pela internet. A gente tem sempre que procurar um médico, uma pessoa especializada. E por último, a falta de fiscalização de venda de medicamentos prescritos. Nós sabemos que existem muitas farmácias que, mesmo sendo obrigatória a retenção da receita para determinados medicamentos, elas não pegam receita. Mas qual o impacto desse uso irracional? O uso irracional ele pode causar vários resultados negativos, seja no diagnóstico incorreto do verdadeiro problema, seja aumentando a gravidade desse problema, pode ser também no tratamento inadequado da doença, causando inúmeros efeitos indesejados. Isso pode acontecer por erro de administração, ou seja, como o medicamento é ingerido, se via oral, injetável, uso tópico, que é a aplicação direta no local, por erro de dosagem e posologia. Às vezes o medicamento é um comprimido e sua dosagem é limitada ao uso de 12 em 12 horas, mas o paciente faz uso de 6 em 6 horas. Ou em caso de medicamento líquido, a dosagem é de 5 ml e o paciente faz o uso de 10 ml, pensando que isso vai aliviar seus sintomas mais rápido, o que nós sabemos que não vai acontecer. Na verdade, o que ele pode é causar uma complicação por intoxicação do excesso de medicamento, causar também alergias e até mesmo a sua própria morte. O uso excessivo de medicamento ele é extremamente arriscado. Pode acontecer também por interação medicamentosa, no qual a combinação de medicamentos ela pode anular ou potencializar o efeito de um outro medicamento. Às vezes o paciente faz o uso contínuo de um medicamento de pressão arterial, o losartana, por exemplo, e vai tomar eles dois e eles vão interagir, potencializando ou impedindo o efeito um do outro, e podendo causar um efeito de bradicardia, taquicardia ou outros sintomas mais fatais. Outra questão é o uso para fins não indicados, como é o caso do Dramin, que é um antiemético, ou seja, ele é utilizado para enjoo, e algumas pessoas tomam ele pelo seu efeito adverso, que é o sono. E por último, esses medicamentos eles podem causar dependência. Então, o alívio imediato da dor após o uso de alguns medicamentos pode tornar-se um vício, fazendo com que o paciente não viva mais sem o medicamento. O problema, na verdade, está no fato que a ingestão recorrente pode fazer com que a substância ela não tenha mais efeito no organismo. Um exemplo interessante são os medicamentos utilizados para distúrbios mentais. Geralmente são medicamentos de tarja preta, porque eles têm um alto teor de dependência.
Nós sabemos que o uso de medicamentos sem orientação, ele não vai ser totalmente extinto, né? Mas como é que a gente pode, então, diminuir os riscos dos pacientes que têm essa prática? A orientação é muito simples, é sempre ler a bula que vem com o medicamento. Ela vai te orientar sobre tudo. É na bula que vão estar contidas as informações mais relevantes a respeito do medicamento. A indicação, a posologia, as reações que o medicamento pode causar, precauções, as interações medicamentosas. E é por meio da bula que o paciente ele vai ter acesso a todas as possibilidades de ocorrência do medicamento, podendo assim evitar possíveis complicações. Vamos encerrando então o nosso vídeo por aqui, mas antes é importante dizer que todo paciente ele tem direito a ser orientado sobre os medicamentos com o seu médico ou com o seu farmacêutico e se informar de eventuais complicações ou alterações e qual o procedimento é o mais indicado para a sua melhora. Também é obrigatório por lei que toda farmácia tenha um farmacêutico durante todo o seu tempo de funcionamento. Procure-o, peça as informações, tire todas as suas dúvidas sobre o medicamento. Às vezes, o que parece um simples medicamento para dor de cabeça pode causar problemas de saúde graves ou até piorar os problemas que você já tenha. O medicamento que serve para o organismo de um paciente não necessariamente serve para o de outro paciente, ainda que o problema seja o mesmo. Cuide-se e procure ajuda especializada. Obrigada!